nome é Vilmar Malacarne, eu sou professor do mestrado em Educação da UniOeste, sou doutor em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade de São Paulo. Bom, a UniOeste, entre tantas carências que ela tem, uma delas é a falta de coisas voltadas especificamente e primeiramente para crianças. Como a minha área é ensino de ciências, me pareceu que alguma coisa poderia ser feita nesse sentido. Quando se começou a planejar a construção do relógio do Sol, onde hoje está ele e também quando construída a cápsula do tempo, se pensou em algo exatamente e primeiramente voltado para crianças. Ao mesmo tempo que é uma construção projetada e construída dentro de uma universidade, ela tem fundamentalmente o fim de incentivar as crianças a pensarem a ciência. Por que pensar a ciência? Bom, dentre tantos os problemas que a educação nacional tem, uma delas é a grande carência de compreensão do que seja a ciência. Se nós olharmos as últimas avaliações, por exemplo, das internacionais como o PISA, a gente vai ver que o Brasil tem, ano após ano, ficado nas últimas colocações. E isso, obviamente, acende uma luz. Precisamos fazer alguma coisa. Pensando nisso, então, construímos inicialmente o relógio do Sol. Para que serve um relógio do Sol em pleno século XXI, né? Se olharmos pelo lado da tecnologia da atualidade, obviamente não serve para muita coisa. Mas se olharmos isso dentro do contexto e da história do campo da ciência, é uma coisa extraordinária. Você imaginar que há milhares de anos atrás, pessoas conseguiram bolar um instrumento capaz de medir as horas do dia, quando isso nem era tão necessário assim, isso de fato é uma coisa bastante interessante. Ao construir o relógio do Sol, se planejava então isso, que quando as crianças viessem para a universidade, para ver as coisas que a universidade pode oferecer, elas fossem levadas até esse espaço e pudessem se encantar com aquilo e pensar um pouco sobre o que é a ciência. E isso deu certo. Quando nós construímos o relógio do Sol, aquele espaço passou a ser efetivamente um espaço de visitação. É muito comum lá a gente ver escolas visitando, reportagens são feitas naquele espaço, então de alguma forma a gente alcançou um certo êxito nessa construção. Lá também, é importante falar isso, além do relógio do Sol, há um conjunto de outras informações que a pessoa pode com muita facilidade compreender o que está lá. E todas elas têm a mesma intencionalidade. Em última instância, fazer crianças, e quando a gente fala criança, a gente fala genericamente. Adultos também quase sempre são levados na mesma direção, a pensar a ciência. Bom, aquele espaço também tinha mais duas intencionalidades. Uma segunda era nós construirmos uma cápsula do tempo, que é basicamente o assunto principal de hoje. Depois, passado 4 anos, o relógio foi inaugurado em 2012, passado 4 anos a gente conseguiu fazer a segunda parte, ou estamos fazendo a segunda parte, que é a cápsula do tempo. Para essa também cabe a mesma pergunta: para que uma cápsula do tempo em pleno século XXI? A intencionalidade é a mesma do relógio do Sol, é levar as crianças a pensar. Então, muito mais do que um lugar onde se guardam coisas para a posteridade, quaisquer coisas, fotos, documentos, artefatos tecnológicos ou quaisquer coisas, é muito mais um espaço para as crianças pensarem. Então, o que passa pela nossa cabeça? Pela nossa cabeça passa que no momento em que as crianças estiverem naquele local, fiquem no mínimo, e quando você verifica o lugar, você vê que estranhamente tem 2 bancos na estrutura da cápsula do tempo. E a cápsula é uma coisa fechada, você não vê o que tem lá dentro. Então por que 2 bancos numa caixa fechada? Para que uma criança sente, observe a caixa e talvez fique imaginando o que tem lá dentro. Se uma criança for levada a essa condição, já teremos conseguido o que nós queríamos.
fazer elas pensar o que as pessoas guardaram lá dentro. Então, isso é basicamente a intencionalidade. Especificamente, o que será guardado na caixa da UniOeste? Existem várias caixas do tempo, mundo afora, em vários lugares, em vários países. Hoje mesmo vi uma notícia que encontraram uma na Inglaterra. Quando ela pensa, então essas cápsulas do tempo gerais, elas têm diversas intenções, às vezes são de uma única pessoa, às vezes são de uma empresa, às vezes são de várias coisas. Dentro de uma universidade, ela tem uma outra característica. Primeiramente, ela é pedagógica, e era o que eu dizia anteriormente. Ela foi feita para que crianças sejam levadas a pensar a ciência. E o que vamos guardar lá dentro? Bom, vamos guardar de tudo um pouco. Vamos guardar documentos, como qualquer cápsula do tempo. Vamos guardar fotos, como quaisquer cápsulas do tempo. Vamos guardar sementes. Estamos planejando guardar sementes também. Vamos guardar protótipos de concreto, que são coisas de uma universidade. Mas também a gente fez uma outra coisa. A gente convidou uma escola de ensino fundamental. Por que uma escola de ensino fundamental? Porque as crianças que estão nessa escola têm hoje em torno de 8 a 12 anos. Como a nossa cápsula será lacrada esse ano, em 2016, e será aberta apenas em 2072. Por que 2072? Porque é o ano em que a UniOeste, na verdade não é bem a UniOeste, né? O ensino superior no oeste do Paraná, que nasceu com a FECIVEL, completa 100 anos. Então essa data ela é pensada nessa perspectiva. Então em 2072, 56 anos depois de lacrada, ela será aberta. Então essas crianças que hoje estão nessa escola com em torno de 8 a 12 anos, provavelmente muitas delas ainda estarão por aí. Talvez até trabalhem na UniOeste por ocasião de 2072. Então essa escola também foi chamada. Então além dos professores e dos técnicos da UniOeste, que são pessoas adultas e muitos provavelmente não estarão mais aqui, essas crianças também estão participando. Então lá vamos juntar coisas de uma universidade, as mais variadas coisas, e nem eu sei exatamente o que a gente vai juntar até a data, mas também coisas produzidas por crianças. O que elas vão produzir, também não sei. Ainda não fui buscar esse material. Mas provavelmente haverá cartas, haverá depoimentos, talvez algumas falem de seus sonhos. Escrevam isso no papel. E isso vai ser bacana. Acima de todo esse material que ficará dentro da cápsula, eu deixarei uma carta específica, né? Além de outras coisas, é claro. E nessa carta eu estarei pedindo para que quem abrir a cápsula em 2072, se encontrar coisas que estão endereçadas a alguém, que por favor entreguem esse material. E aí às vezes você fica pensando assim, imagina você com, sei lá, 60, 70 anos, e alguém bate na sua porta e diz, é aqui que mora fulano? É aqui que mora fulano. Alguém deixou algo para você 56 anos atrás. Só isso vai valer a pena. Então a cápsula do tempo da UniOeste tem muitas intenções, tem muitos objetivos, mas fundamentalmente é essa coisa. Pensar ciência, brincar um pouco com a história das pessoas, no bom sentido, e deixar alguma coisa para uma próxima geração. Naquele mesmo espaço onde hoje nós temos o relógio do Sol e temos a cápsula do tempo quase pronta, nós já estamos projetando uma terceira coisa. Pretendemos, se tudo der certo, é claro, né, ano que vem, quando o campus completar 45 anos, ou até lá, construirmos um sistema solar. Um sistema solar, não aquele sistema solar que a gente está acostumado a ver nos livros de ciências e que quase sempre pouco representam a verdade, mas a gente vai construir um sistema solar com a localização exata de todos os planetas do sistema solar no dia 16 de agosto de 2017, que é quando achamos que ele vai estar pronto. E ele vai ter a mesma intencionalidade do relógio do Sol, da cápsula do tempo, fazer crianças pensarem. Então, assim, o que passa na minha cabeça, às vezes, das pessoas que me ajudam, e eu tenho basicamente 2 alunos que me ajudam primeiramente, o Igor, que está se formando em engenharia civil,
e o William, que está fazendo mestrado em engenharia agrícola. A ideia é que lá, com o tempo, se torne uma coisa que se poderia chamar de espaço-ciência. Um lugar para visitar, um lugar para conhecer coisas novas, ou nem tão novas assim, como o relógio do tempo, mas para se pensar a ciência. E repito o que eu disse anteriormente, para que as crianças, quando passarem por lá, sejam de alguma forma instigadas a pensar isso, e aí volta-se lá ao começo da história. Se o Brasil tem ido muito mal em compreender e em produzir ciência, talvez isso seja um pequeno passinho, uma pequena colaboração que a gente possa dar para que isso seja talvez amenizado. Então, para as três coisas, né? Para o Relógio do Sol, é claro, a gente convida todo mundo que por alguma razão queira conhecer o que é um relógio do Sol, queira compreender como ele funciona, a visitá-lo. Acho que é uma visita bacana e você não perderá a viagem. Tem muitas informações, modestamente, bem legais lá. Então, por favor, visitem. Não precisa agendar e não precisa acompanhamento. Quando ele foi pensado de forma autoexplicativa. Tudo o que você precisa saber para compreender tudo o que está lá, está escrito lá. Basta ler as plaquinhas que estão lá e dificilmente alguém não entenderá. Então, é um convite para o Relógio do Sol. Para a Cápsula do Tempo, que será lacrada dia 16 de agosto desse ano, o convite é o mesmo. Visitem o lugar. Ela, ao mesmo tempo que possa parecer uma simples caixa de concreto fechada e que você não vê o que tem lá dentro, mas apenas o fato de imaginar que pessoas guardaram coisas lá para que uma geração que dificilmente será a dela tenha acesso, por si só já nos instiga a pensar muita coisa. Então, visite. É no mesmo local. É uma coisa ao lado da outra. E ano que vem, se efetivamente conseguirmos realizar a ideia de montar esse sistema solar com medidas bastante aproximadas, obviamente que em escala, né, do que talvez a gente possa ajudar a desmistificar um pouco aquilo que a gente costumeiramente aprende sobre o nosso sistema solar. Também será construída, repito, se tudo der certo, obviamente no mesmo lugar. Então, visitem. Se você for uma pessoa adulta, visite para lembrar coisas, ou mesmo para compreender coisas que você não conheça do campo da ciência, acho que vale a pena. Se você tiver filhos, principalmente, leve-os até lá. A UniOeste não é tão longe assim. Ela continua sendo um lugar importante para a comunidade, tanto de Cascavel quanto da região. Então, visitar a UniOeste por si só já é um bom passatempo, vamos chamar assim. E dentro da UniOeste, bem no centro da UniOeste, fica esse complexo, onde hoje tem o Relógio do Sol e tem a Cápsula do Tempo quase pronta. Dê uma passadinha por lá, aprenda algumas coisas, entenda um pouco o que está sendo pensado para o lugar. Acho que você não vai ter perdido a sua viagem. Faça isso, isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para seus filhos e principalmente para os filhos, talvez os ajude a encarar a escola e a dureza que é uma sala de aula, principalmente quando você é criança, de uma forma diferente. Talvez eles vendo como a ciência tem evoluído e como pessoas produziam ciência há muito tempo, talvez incentive eles e, quem sabe, eles possam vir ajudar o Brasil de uma forma geral, mesmo com uma pequena coisa, né, a produzir uma ciência melhor, uma ciência mais eficiente, talvez ajude o Brasil a sair um pouco dessa condição não muito confortável quando se fala em ensino de ciência. Esse é o convite, sejam bem-vindos. A UniOeste está de portas abertas e aquele espaço está absolutamente à disposição. Obrigado.